Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar. Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Estamos iniciando mais uma edição do programa Tradições, na sua nova temporada, na TV Santa Maria, canal 19. Programa que também tu pode assistir pelo santamaria.tv.br e a grande novidade, na página do Facebook, tu acompanha a programação ao vivo e toda a programação da TV Santa Maria. No último programa, nós falávamos sobre cavalo, esta paixão do gaúcho, esse que é um dos esteios da formação do Rio Grande. E a gente continua aqui na propriedade do seu Rui Gifone, um apaixonado por cavalo, e eu disse que o tempo era muito curto para se falar em um só programa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doma e sobre aquilo que é necessário para que tenhamos um cavalo pronto para o trabalho. E o seu Rui vai começar nos mostrando, bom dia, seu Rui, a respeito dos freios que são usados para esse trabalho de doma. Eu vou te mostrar não só os freios, eu vou te mostrar alguns instrumentos que são usados mundo afora. Esse primeiro aqui, ó, é um Reckmore americano. Isso aqui vai do lado de fora da boca do cavalo, vai a cabeçada, certo? Para fazer o movimento da cabeça do cavalo, tá? Isso é antes de botar o freio. Então isso é um Reckmore americano. Isso aqui, ó, é basicamente o mesmo princípio, é um frenígio argentino. É um modelo de frenígio argentino que se usa também. Ele vai assim na cabeça do cavalo para direcionar o cavalo, para ensinar o cavalo a virar a cabeça e para ensinar o cavalo a funcionar. E esse aqui, ó, é um fenômeno. Esse aqui é um buçalzinho simples, modelo Thales Leal, que foi com quem eu fiz um curso que faz exatamente o mesmo resultado que aquilo ali. Essa corda é dura. O cavalo tem uma sensibilidade muito grande no pelo, então esse buçalzinho aqui é suficiente para ensinar um cavalo a se mexer. Depois disso, nós temos alguns outros instrumentos. Esse aqui, ó, por exemplo, é um freio, não é um freio, isso aqui é um bridon, tá? Freio de ferro, porque todo freio que vai na boca do cavalo deve ser de ferro e deve ter um salivador de cobre, para facilitar o cavalo. Não se usa na boca de cavalo aço, porque o aço dói e o ferro é macio e mais maleável. E o salivador, que é o cobre, ele faz o animal, na realidade, salivar e amaciar, tá? A gente tem alguns outros instrumentos. Esse aqui é um bridon torcido, extremamente malvado, que eu desaconselho o uso, mas em alguns momentos, com uma mão muito leve, pode ser usado por um curtíssimo espaço de tempo. Esse aqui já é um outro bridon também, não é tão malvado quanto aquele, mas também é mau, o cavalo não gosta. Isso é para conduzir o cavalo. E eu tenho aqui um freio que é muito utilizado pelo gaúcho, infelizmente. Esse é um freio de 4 jogos, que é uma barbaridade, que cavalo mal domado é usado esse freio.
O freio de 4 jogos, ele até pode ser usado por 2 dias, 3 dias, 4 dias no máximo, com muita leveza na mão, para condicionar o cavalo a respeitar o freio. Mas jamais deve ser usado no dia a dia. Só usa cavalo de mal domado freio de 4 jogos. E isso é uma coisa importante, viu, Ogê? A maioria das pessoas não sabem disso. Tem muita gente que laça com freio de 4 jogos. Cavalo mal domado, queixudo, ruim de boca. Então, a gente pode até usar isso aqui, mas para conduzir. O freio que deve ser usado no cavalo, normalmente é um freio com uma embocadura leve, de ferro. As pernas podem ser de aço inox, mas o bocal tem que ser de ferro e deve ter o salivador de cobre para ajudar o conforto do animal. Gente, o cavalo é um ser assim bárbaro, que ele vai entender as coisas. Tu tem que progredir, tu tem que ter mão leve, tu não pode ter mão pesada, tu não pode dar tironaço no cavalo, tu não pode dar trancão no cavalo, porque ele não aprende com isso, ele só sente dor. E quando ele sente dor, ele aprende pelo medo, e ele tem que aprender pelo respeito. Eu já vi gente dizer assim, não, mas esse cavalo não é domado, esse cavalo é acostumado. Realmente, a doma racional parte do costume. Um cavalo domado racionalmente, ele leva 2 anos para ficar pronto. E a pessoa que vai montar ele tem que saber usar, senão ele em 1 mês estraga. Aquela história de pegar um cavalo recém-domado e ficar escramuçando, fazendo ele fazer pirueta para se mostrar, porque todos nós gostamos de mostrar que o cavalo é bom. Só que um cavalo recém-domado não pode fazer isso, gente. Tu tem que ter muito respeito pelo tempo dele. O cavalo tem que se dar tempo para que ele aprenda as coisas e faça as coisas por prazer. Porque senão, a hora que tu precisar do cavalo, tu não tem cavalo. Então, eu acho assim, ó, gente, o cavalo é uma relação com o ser humano de muito respeito. Se for bem domado, se for doce de boca, eu uso um buçal, não precisa de freio. Não precisa de freio. Eu tenho um amigo que laça até sem buçal. Ele tem uma égua que é tão bem domada e tão acostumada que ele vai para o rodeio, ele tira o freio e para rodeio. Tu deve conhecer o Sadi Pozobon. Ele tinha, ou não sei se ainda está laçando com essa égua, porque eu ando um pouco meio desligado do meio do cavalo, eu venho para fora porque as minhas atividades não têm me dado tempo. Mas o Sadi montava numa égua e laçava sem buçal, sem freio, sem nada na boca. Por quê? Porque o cavalo sabia o que tinha que fazer. O cavalo aprende. Então isso é muito bacana, cara. E qualquer um pode ter um bom cavalo. É só ter relacionamento e respeito. E quando o cavalo aprende uma coisa errada, ele leva muito tempo para desaprender e aprender de novo. Então tu tem que voltar um passo atrás e fazer tudo de novo. Tu tem que começar desde o início. Então isso é muito importante. E tu consegue ter o cavalo na tua mão. Isso é muito gratificante. Esse é um apaixonado por cavalo. Nós vamos lá para fora agora falar com o Duda para nos mostrar, lógico, não tem como se mostrar tudo, mas um pouquinho do que é domar um cavalo. Antes de falar sobre isso, deixa eu só fazer um comentário. O Duda é um cara que tem um centro de treinamento aqui pertinho de mim. Ele terminou a doma do Egito. O Egito é um cavalo fenomenal, é um cavalo de uma função assim fora do normal, e foi o Duda quem acertou a mão no cavalo. O Duda estava pronto para correr o freio de ouro há 3 anos atrás, quando rompeu um ligamento e não pôde correr com esse cavalo. O sonho dele é correr o freio com esse cavalo. Não sei se isso vai acontecer, porque o cavalo está aqui em casa, eu não gosto de fechar, eu gosto dele solto, tal e coisa. Mas é um cavalo, vocês vão ver, e tu vai montar nele hoje. Nós vamos botar o Ogier em cima de um cuiudo e ele vai passear no meio da manada de éguas. Olha a cara de assustado dele, ó. Mas eu garanto, o cavalo é de confiança. De preferência. Vocês vão ver daqui um pouquinho. Que não seja filmada essas imagens. Não, vai ser filmada. Vai para a posteridade isso. Nós vamos fazer um intervalo e a gente vai lá para fora, onde o Duda vai nos mostrar um pouquinho dessa doma com esse
cavalo o Egito, que é o garanhão da manada. Tradições volta em instantes. Minuano está me chamando, o Rio Grande precisa escutar. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Santa Maria de Laís e Ribas Bastos. Vou por entre tuas linhas, tuas vias férreas e saudosas. Vou com o maquinista do tempo, com a fumaça das horas, em tua vila belga, antigas casas, Vila Rosa. Vou entre generais, condes, viscondes, senhores idosos e catedrais. Vou entre médicos, músicos e ruas marechais. Atravesso Saturnino, entro Saldanha, vou de azul marinho e ando. Caminho em tuas ruas, tuas curvas e grutas, tuas cores macias, suaves e aquelas escuras. E grito por tua liberdade, pela água que às vezes não cai, por verdes ares, grandes cinamonos, frutas coloridas e outros carnavais. É por uma santa cheia de graça, cheia de vida, idas e vindas, e por uma Maria que fica, que abraça e rechaça, por quem faço o verso e vou, entre tuas linhas e palmas abertas, sempre à espera, sempre linhas férreas, de cores e lidas. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Minuano está me chamando, o Rio Grande precisa escutar. Muito bem, estamos de volta com o programa Tradições, na sua nova temporada aqui na TV Santa Maria, canal 19. E como a gente falou no bloco anterior, e o seu Rui anunciou, eu estou aqui com o Eduardo da Rosa, o Duda, como é conhecido, e com o Egito da LB, esse que é o coelho da manada. O Duda, que é um domador experiente. E eu sei que é difícil, Duda, botar em 10 minutos como domar um cavalo, mas nos fala um pouquinho a respeito de uma doma, como pode ser feita uma boa doma para deixar um animal como esse dócil e fácil de montar? Para o começo mesmo, como tudo na vida, a gente tem que começar bem para ter um resultado final bom, né? E a doma começa primeiramente a gente trazer o cavalo para uma mangueira, um lugar mais... pegar ele sem o menor trauma possível, né? E domar bem debaixo, o cavalo pegar confiança e até Explica respeito. um pouquinho isso é umas coisas. O que domar debaixo? Bom, domar debaixo a gente tem que chegar no cavalo, conseguir conquistar a confiança dele, né? Tirar as coscas, como diz? Tirar as coscas, muita gente usa maneia, ou fazer de tudo para também ele não criar trauma, né? Porque isso aí vai resultar lá na frente também.
Depois dessa confiança adquirida da doma de baixo, qual é o segundo passo? Bom, eu no meu caso, a gente bota os arreios, faz ele trabalhar com os arreios, tenta montar nele para o cavalo carregar a gente, né? E depois trabalhar a boca dele, trabalhar ele de baixo primeiramente, e depois eu uso primeiro o bocal, né? Primeiramente, daí a gente puxa de baixo e depois faz galopeia o cavalo, no caso. Hoje, tempo hábil para entregar um cavalo em condições de ser montado? No mínimo 6 meses. No mínimo 6 meses, para entregar o cavalo um cavalo de confiança, que faça tudo e que não tenha receio nenhum. Eu sei que tem uma história entre tu e o Egito da LB, que vocês iam disputar o Freio de Ouro, e infelizmente por uma lesão dele. A lesão foi minha até. Foi não tua? Foi dele. Foi dele? Foi minha. Há alguma chance dele voltar a disputar o Freio de Ouro? Esse sonho ainda está de pé? Ainda está de pé, depende mais do seu Rui, né? E uma pergunta que se faz necessária. Para disputar um Freio de Ouro, o tempo de doma é o mesmo ou aí o tempo tem que ser maior? A convivência entre ginete e cavalo? É que eu já melhorei muitas coisas, que ele tava com muito resquício de doma, ele tava com muita coisa assim. Até hoje o senhor viu quando eu montei nele que ele não desaprendeu nada. Mas é que tem que dar condicionamento, né? O cavalo tem que correr bem para chegar no último dia, no domingo inteiro, em condições de correr, senão é perigoso até pode ocorrer alguma lesão e até queimar o cavalo, não vale a pena, né? Uma pergunta de leigo. Existe animal de índole ruim, difícil de ser domado, ou a dificuldade está no ser humano não saber entender o animal? Eu acho que as duas coisas, que daí tu tem que... Tem cavalo que tem uma índole mais... Eles são mais, no caso, são mais difíceis, né? De dobrar, de conquistar eles. Tem cavalos que não é fácil. E tem cavalos que a gente chama de boa índole, são os cavalos que a gente chega o ponto que a gente quer com menos dificuldade. Hoje, quando tu encilhou ele, quanto tempo fazia que ele não era encilhado? Olha, fazia uns 5 anos, acho. E a reação dele foi só aquela que a gente viu, um pouquinho de resquício, mas ao mesmo tempo já... Não, ele estava tranquilo, eu que falei, mas ele estava... Era mais por causa da presença das réguas, né? Mas no momento que eu botei o pé no estribo e montei para cima dele, tranquilo. E a gente é um nota cavalo que, muito calmo, muito tranquilo. Por ser um cuiudo, é um cavalo realmente de uma docilidade fantástica. Ele é muito dócil. Cheguei agora aqui, é o primeiro contato que eu tenho com ele, e vocês podem ver de que realmente é um animal que foi muito bem domado, está em boas mãos, e nós desejamos que consiga realizar o teu sonho, que é participar, e eu imagino o que seja participar de um Freio de Ouro, que é a maior competição a nível, talvez de Brasil, né? E é muito competitivo, né? E eu não tenho dúvida que o seu Rui, a gente vai conquistar ele, porque eu acho que é o teu sonho e o sonho dele através do Egito da LB, que esse cuido de quantos anos? Tem 9 anos. 9 anos, e a gente deseja sucesso. Então, isso é um pouquinho, né, do que se pode fazer numa doma. É lógico que é um trabalho, como o Duda falou, que leva certo tempo e depende muito da confiança entre domador e animal. É como qualquer coisa na vida, se a gente não tiver confiança um no outro, não se chega a lugar nenhum. Então agora, para encerrar o programa Tradições, falando um pouquinho sobre cavalo, eu vou pedir que o Duda alce a perna, como diz o gaúcho, né, e nos dê uma demonstração aqui nesse redondel desse parceria entre o Eduardo da Rosa, o Duda e o Egito da LB, que a gente vai ver ainda correndo, com certeza, uma pista de freio de ouro. Sucesso para os dois. Obrigado.
gaúcho. Todos precisam andar, Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar. Levanta, gaúcho, todos precisam andar, Minuano está chamando, o Rio Grande precisa escutar.